Bom, vamos lá. Ontem, no dia 21 de abril, o Jornal do Vaticano anunciou: às 7h35 da manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e à nossa igreja. E com isso, o mundo inteiro parou com a notícia e começou a se questionar: quem seria o novo Papa? Além de muitas homenagens que o Papa Francisco acabou recebendo, o mundo todo já estava se questionando em quem seria o novo Papa. E então, com isso, acabou surgindo vários boatos e até fake news. E então decidi vir aqui explicar como ocorre essa decisão do novo Papa. Primeiramente, o que tem que ser explicado é, na verdade, o que o Papa representa. O Papa é um bispo. E como todos os bispos, ele representa um apóstolo, porém não qualquer apóstolo. O Papa representa Pedro, a quem Jesus confiou a liderança visível da Igreja, e por isso ele é considerado o chefe da Igreja Católica. E isso é possível ver em 3 partes da Bíblia. Primeiro, em Mateus capítulo 16, do versículo 18 ao 19, quando Cristo diz: "Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus." Antes disso, o nome de Pedro era Simão, e neste momento Jesus muda o nome dele para Pedro, que significa rocha. E por isso, sobre esta pedra edificarei minha igreja. E é importante notar que essa diferença de Pedro e rocha, de pedra e rocha, tem em português, no grego, onde foi escrito a Bíblia, que significa Petros, porém na língua que Cristo disse, que provavelmente foi o hebraico, rocha e pedra são a mesma palavra, que significa Kef. Outra passagem que condiz com isso é Lucas capítulo 22, versículo 32, onde Jesus diz: "Confirma teus irmãos de fé." Ele diz isso para Pedro. Em grego, essa palavra confirma significa esteroshin, que significa como afirmar e dar estabilidade, mas como para ele cuidar dos irmãos de fé, que seriam os outros discípulos naquele momento. E a terceira parte da Bíblia que confirma isso é em João, capítulo 21, do versículo 15 ao 17. "Apacenta as minhas ovelhas", onde Jesus confia a Pedro o cuidado do rebanho, dando a ele o cargo assim de discípulo de maior importância entre todos. Cada um tem a sua importância, mas a de Pedro ele seria meio como o discípulo que guiaria os outros discípulos. E depois que Pedro faleceu, tivemos o Lino, que foi o segundo Papa. Pedro foi considerado o primeiro, Lino considerado o segundo. E assim foi sucessivamente por aproximadamente 260, acho que agora está em 200, vai ser o 261. E a igreja tem todos esses nomes catalogados, tudo isso no próprio site do Vaticano. E atualmente o Papa tem a função de como ser um catequizador de todos os fiéis da igreja. Ele é como um pastor onde todos os católicos são um rebanho. E quem confia na igreja automaticamente confia no Papa como a suprema autoridade, podendo exercer livremente e sempre visando o bem da igreja. E o Papa não pode querer o bem pessoal dele. A principal função dele acaba sendo ensinar o magistério supremo da igreja, governar as autoridades, os bispos, santificar, que é promover a fé da igreja como caridade e guiar todos os fiéis no caminho da santidade na luta contra o pecado, e representar, que é manter essa representação visível de Cristo, sendo chamado também de o vigário de Cristo. E agora que você já entendeu o que é ser o Papa, você deve estar se perguntando sobre a eleição do novo Papa e o que ela significa. Ontem, no mesmo dia em que o Papa atual faleceu, o filme mais assistido no Brasil foi o filme Conclave, que é um filme lançado em 2024, onde fala exatamente disso, da eleição de um novo Papa. O problema é que esse filme, apesar de ter se baseado no conclave, ele tem muita mentira e é pouco a ver com a realidade do verdadeiro conclave. Então aqui a gente vai ver
coisas que o conclave, que é essa votação, coisas que elas não são. E, primeiramente, o principal é que o conclave não é uma eleição política, e isso é o erro mais comum que você pode ver na internet, que é todo mundo tratar esse conclave como uma eleição parlamentar, diplomática ou até partidária, como se os cardeais que estão lá votando representassem correntes ideológicas, ou papéis de candidatos, e até como se os papas tivessem que ter algum plano de governo. E na verdade nada disso tem a ver com a parte de se tornar papa, isso é mundano, é algo do nosso mundo fora da igreja. É como se a gente estivesse tentando ver o céu com uma visão da terra. E sim, é lógico que cada cardeal que está lá votando, ele tem pensamentos diferentes, ele pode até ter uma opinião política. Mas é extremamente proibido de que isso interfira no voto dele. Afinal, o voto dele não é algo racional, e sim algo que tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. O que também a gente vê bastante que não é um concurso de popularidade. Que muita gente vai já dizendo, esse vai ser o novo Papa, ou vai ser aquele, com base no cardeal, no bispo que é o mais famoso, o mais carismático, ou até o que tem mais seguidores na mídia, ou mais famoso nos jornais. E, na verdade, é quase impossível que isso aconteça. Na verdade, já aconteceu algumas vezes, mas a maioria das vezes não foi o favorito a se tornar papa que se tornou. Na verdade, a maioria dos papas da história eram desconhecidos antes da eleição, como o próprio Bento XVI, que ninguém achava que ele se tornaria, ninguém não era nem entre os favoritos e foi eleito. Fora ele, tem inúmeros outros. O critério principal não é a fama, e sim a santidade, a prudência, a doutrina e o amor que ele tem pela igreja. Não é também uma negociação de interesses nacionais, que muita gente acaba falando, qual vai ser a nacionalidade do próximo papa? E querendo que até presidentes possam tentar interferir de alguma maneira que o Papa seja escolhido, um Papa que favoreça tal país, e isso é inconcebível. No passado, infelizmente, até teve alguns reis que tentaram influenciar nos conclaves, e isso foi um escândalo, a própria igreja reconhece isso como uma cicatriz. Não que chegou algum rei a influenciar, mas sim por ter uma brecha que permitia que algum rei tentasse influenciar, mas não que algum rei conseguiu isso. Mas isso logo no Concílio de Trento, a igreja já reforçou totalmente que é impossível influenciar. Então eles mantêm tudo de um jeito em que não tem como alguém de fora ter qualquer influência na eleição do novo Papa. Outra coisa que todo mundo faz e que não é um show na mídia. E aqui eu trouxe até uma notícia do jornal Metrópolis, onde hoje, um dia após a morte do Papa, na verdade aqui a notícia é até de ontem, no mesmo dia em que o Papa morreu, as caças de apostas acabaram fazendo apostas para quem será o novo Papa. Então, assim, infelizmente, uma pessoa morreu, um representante da igreja morreu, e a mídia vê até nisso uma forma de lucrar, fazendo apostas e bolões para ver quem vai ser o próximo. E principalmente o que menos é um evento doutrinal, porque muita gente quando vai ter um novo Papa, o pessoal começa a imaginar como o novo Papa vai mudar a doutrina para um lado, ou vai adaptar os dogmas da igreja para deixar ela mais inovadora, para deixar ela mais aberta ao mundo atual. E isso, assim, é coisa de quem não conhece a raiz da natureza da igreja. A missão do Papa não é inventar nenhuma regra ou nenhuma verdade, mas sim guardar com fidelidade tudo que foi ensinado até o momento. Essa é a principal função do Papa. Assim como é dito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, o Papa ele é um servo da verdade revelada, ele não é o dono. A função dele é servir a verdade, não decidir o que é verdade. A função dele não é desenvolver uma pastoral, é manter a que existe. Por isso, nenhum Papa pode acabar desfazendo ou acabar com alguma regra que o próprio Cristo instituiu. E agora você já está sabendo que não é o conclave e de que como esse filme erra muito, porque nele mostra diversas vezes que as pessoas de fora interferem na votação,
como se a votação fosse algo político, e até citado no filme de que a votação é uma guerra e que todos devem escolher um lado, quando na verdade não é nada disso. Até os membros que estão lá dentro não podem ter muita interação entre si. Mas então você deve estar se perguntando como funciona de verdade. Bom, primeiramente, o mais importante é o sigilo e o isolamento. Todos os cardeais vão para a Capela Sistina e ficam completamente isolados. Todo mundo que está lá dentro faz um juramento e além de ficar isolado, todos que estão lá dentro fazem um juramento sobre pena de ser excomungado. Então, assim, se descobrir qualquer tipo de vazamento, a pessoa que vazou, ela é excomungada na hora e perde todo o seu direito na igreja por causa de qualquer tipo de vazamento. Então, isso é algo extremamente restrito e ela não pode nem falar qual é a opinião dela sobre o novo Papa. Isso é completamente proibido. Após isso, começam as votações, onde são feitas 4 votações por dia, 2 de manhã e 2 à tarde, e cada cardeal escreve o nome do escolhido para ele em uma cédula que dobra e deposita em um cálice de ouro sobre o altar. E você deve estar se perguntando que o Papa vota de acordo com a opinião dele, certo? Mas não é bem assim. O rito inclui orações e cânticos para invocar o Espírito Santo, e diversas vezes no dia, os cardeais são convidados a confessar para se ver livre de qualquer tipo de pecado, a meditar e a passar o dia inteiro rezando enquanto não estão votando. Assim, para poder não dar a opinião de quem eles acham que é melhor, mas sim o próprio Espírito Santo informar eles quem Deus quer que seja o próximo Papa. Uma coisa muito importante também é que essa palavra conclave significa conchave, que é para representar isso, de que todos estão trancados lá dentro sem contato nenhum com o mundo de fora. E independente do tempo que isso passe, porque o conclave mais longo que já teve da história foi de 2 anos e 9 meses, onde não tinha sido decidido o novo Papa e eles ficaram lá dentro até ser decidido e foram reduzidos a comida deles, eles ficaram só à base de pão e água e com o tempo foi retirado até o teto da igreja. Então eles ficaram lá tanto no sol quanto na chuva até sair a decisão. E aqui também temos o quórum, que são o que é preciso para ser eleito, para alguém ser eleito. E bom, o principal é necessária a maioria de 2/3 dos votos. Normalmente são 120 eleitores, o que mostra que precisa de pelo menos 80 votos para ser eleito Papa. E após cada votação, os votos são contados e se ninguém for eleito, as cédulas são queimadas com um produto químico para produzir uma fumaça preta. E assim o mundo inteiro sabe que não foi eleito o novo Papa. Agora, quando um Papa é eleito, a fumaça é branca. E os sinos de São Pedro começam a tocar lá em Roma, o que mostra de que o mundo já tem um novo Papa. E bom, após isso, o nome escolhido também tem que aceitar, porque o cargo de Papa é algo muito sofrido até. Então não é para qualquer um. Então a pessoa votada ainda tem o direito de se negar, apesar de ser raro acontecer. Mas você deve estar se perguntando, e qual o significado espiritual disso? Bom, primeiramente a parte espiritual, como eu disse, o mais importante de início é o juramento. Porque eles estão jurando, todos os envolvidos estão jurando diretamente para Deus. E para algumas pessoas isso pode ser pouca coisa, mas acredite, para alguém que dedicou a vida a Deus, é óbvio que jurar a Deus é algo muito sério, de que a pessoa não vai voltar atrás com isso. E o juramento é se manter em silêncio, não negociar a votação, não expor, não ter contato nenhum com o mundo de fora e até com as pessoas lá de dentro um contato limitado. Porque o contato lá, o isolamento não é só físico, mas também um isolamento espiritual, onde eles são privados de qualquer tipo de comunicação, conforto e influência. Eles são levados como se fosse ao deserto espiritual, porque a igreja acredita que é no deserto que a gente consegue ouvir a voz de Deus. E um dos juramentos que eles fazem lá, perante Deus, é o seguinte: testemunho Cristo Senhor,
que será meu juiz, que dou o meu voto àquele que, segundo Deus, julgo deve ser eleito. Isso significa que o voto não é algo diplomata nem político, mas sim como ele está votando como um servo de Cristo, sem ligar para qualquer opinião particular, política, ou até o mesmo que ele considere alguém que deve ser eleito, mas se no momento o Espírito Santo tocar ele e dizer que outro Papa deve ser eleito, ele tem o dever de votar em quem o Espírito Santo aconselhou. Outra coisa também é sobre o Pentecostes. Assim como os apóstolos estavam reunidos com medo e em oração e o Espírito Santo desceu sobre eles, em Atos 2, também os cardeais lá se reúnem como em um estado de frágeis humanos e divididos, esperando a vinda de quem pode unir eles de novo, que é o representante de Pedro. É como se fosse um Pentecostes em miniatura. O Espírito Santo não vai descer visivelmente como línguas de fogo, mas ele se manifesta entre eles quando a fumaça branca sobe ao céu e um homem, mesmo tremendo e com medo, aceita carregar o fardo da cruz do papado. Falando em cruz do papado, outra coisa muito importante é que a cruz não é uma coroa. Muita gente vê o Papa como um rei da religião, um rei da igreja, o que não é bem assim. Na verdade, ele não é um rei, e sim o maior dos servos. E todos os papas são chamados assim, desde São Gregório Magno. A eleição do papa não é algo que vai levar uma pessoa à glória, mas sim aceitar que ele vai carregar a maior cruz que um homem pode carregar. Já dizia São Paulo II, aceitar ser papa é aceitar morrer um pouco todos os dias. Também por isso muitos papas choram ao ser eleitos, outros tem alguns papas que pediram tempo antes de aceitar, e outros faziam assim como Pedro, em que suplicava: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, como em Lucas capítulo 5, versículo 8. Mas então, após tudo isso, que a gente pode... Mas a conclusão após isso tudo é de que, na verdade, o conclave, que é essa, entre aspas, eleição, não é algo do mundo, onde todo mundo pode ter uma opinião popular, onde o mais óbvio é eleito. E até como diz o pessoal, acaba fazendo votação. O conclave é um mistério da igreja. E como todos os mistérios, só pode ser compreendido com fé, e não com uma curiosidade onde a gente busca por colocar razão na frente. O conclave é decidido com o coração e com a fé, não com política, com silêncio e não com especulação. E como diria Bento XVI, a igreja não vive de estratégias, mas sim de fé. E a fé nos diz que mesmo quando a gente não compreende, é Deus que conduz a igreja, sempre. E por isso o que a gente pode fazer é confiar, até mesmo quando tem algum papa que discordamos, a gente tem que sempre ter consciência de que foi Deus que escolheu ele, não o homem. E então, por hoje é isso. Se você quiser que eu disponibilize esse mapa mental, é só comentar aqui embaixo. E se puder, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui se você quer mais vídeos como esse.